Olá pessoal, aqui é o Eric, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês, mais um vídeo novo. Porém, eu tinha passado no vídeo anterior demonstrando a abusividade dos bancos, né, relacionados às taxas acima da média de mercado. Igual esta instituição aqui, no qual eu demonstrei que a taxa de juros cobrada do cliente era de 22% ao mês e 987% ao ano. E ao consultar a taxa média de mercado para essa modalidade, que foi a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres, pessoas físicas, crédito pessoal não consignado. Para nossa surpresa, a taxa média de mercado na época da contratação desse contrato era de 129% ao ano e 7,15% ao mês. Ou seja, a taxa muito abaixo da contratada. Mas eu não quero ficar aqui só de falácia, eu quero mostrar para vocês na luz da jurisprudência, na prática. Vamos lá, aqui eu tenho uma decisão do STJ. Essa decisão é recente, de 3 de agosto de 2017. Interessante que o próprio STJ diz o seguinte, ele fala em relacionado aos juros remuneratórios. Aqui nessa decisão, o seguinte: a alteração da taxa de juros remuneratórios, em se tratando de pacto firmado por instituição cadastrada no Sistema Financeiro Nacional, depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central para o período. São considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a 1,5 vezes. Vamos atentar a isso aqui, 1,5 vezes, a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. Em caso de contrato não juntado ou no caso de ausência de previsão contratual, os juros devem da mesma forma ser limitados à taxa média de mercado. Ou seja, ele fala que se a taxa média de mercado, se a taxa dos juros contratada for 1,5 vezes, ou seja, 50% acima da taxa média de mercado, já se caracteriza a abusividade. Caso também no contrato não venha estipulado nenhuma taxa de juros, então limita-se também a taxa média de mercado. Mas só que o mais interessante é que a dúvida fica aqui: 1,5 vezes. O que é 1,5 vezes? O que ele quer dizer é o seguinte: se a taxa de juros contratada for 50% acima da taxa média, já é abusivo. Então deve-se fazer aí uma revisão. Era isso que eu queria passar para vocês no vídeo anterior e acabei esquecendo, mas nunca é tarde para nada, né? E aqui nessa mesma decisão, o próprio julgador dá um exemplo disso, e isso que é o mais bacana. Isso dá uma clareada. Vamos lá, por exemplo, aqui temos dois contratos: cédula de crédito bancário, capital de giro. Aí temos aqui que a data da contratação é 1 de julho de 2013, a taxa de juros mensal de 2,20 e a taxa de juros anual de 29,84% ao ano. E a taxa média, conforme a pesquisa do julgador, foi 16,88% ao ano para a data desse contrato. O segundo contrato mostra aqui que em 11 de 2 de 2014 a taxa contratada foi de 6,78% ao mês e 119,72% ao ano. E a taxa média de juros do Bacen informada era de 39,03%. Ou seja, o próprio julgador que fez a sua pesquisa para realmente comprovar se havia mesmo superioridade acima da taxa média de mercado. E o mais interessante é que ele ainda fala: nesse contexto, conforme se observa na tabela acima, em relação às cédulas de crédito bancário, capital de giro e conta garantida, os juros remuneratórios contratuais foram fixados em percentual superior a 1,5 vezes, ou seja, 50% maior que a taxa média de mercado, de modo que se revelam abusivos, justificando a limitação do encargo ao referido percentual da taxa média de mercado. Então, quem está falando isso não é eu, quem diz isso é a jurisprudência, é o STJ. Então, se formos analisar aqui o nosso contrato de exemplo, temos que a taxa é de 22%, a taxa contratada, e 987% ao ano, né? 22% ao mês e 987% ao ano. E a taxa média de mercado aqui na data da contratação era de 129% ao ano e 7,15% ao mês. Ou seja,
ultrapassou muito mais do que 1,5 vezes, né? Muito mais do que 50% acima. Então, para esse contrato, a abusividade está muito clara, não tem o que contestar. Outra coisa que eu queria também entrar no assunto, principalmente para os advogados, e também para alguns peritos, contadores, economistas que também fazem cálculos. Eu queria deixar essa dica aqui. Se eu tiver errado também, eu aceito que me corrijam, aceito até críticas também, desde que construtivas, né? Eu não tô aqui para criar ciúmezinho não, porque o último vídeo que eu fiz criou um ciúmezinho aí entre alguns profissionais da área. Nós estamos aqui para se ajudar e não para se criticar. Então é o seguinte, eu quero deixar essa dica. Eu vejo que algumas pessoas, alguns profissionais da área também, advogados, confundem. Quando vão buscar a taxa média de mercado, apresentam isso aqui, o histórico posterior a 1/1 de 2012. Pessoal, isso aqui não é taxa média, isso aqui são as taxas informadas pelo banco. Isso aqui são taxas informadas pelo banco. Ou seja, para você ter uma ideia, sabe quem apresentou isso aqui? O advogado do banco. Eu pode ver que eu estou até analisando esse documento aqui, porque se trata de um processo de um cliente que eu estou lendo, justamente contra essa instituição financeira, no qual estou fazendo um exemplo aqui para vocês. E o advogado do banco apresentou isso aqui, dando a entender que isso aqui é uma taxa média, mas não é. Isso aqui simplesmente está informando que na época da contratação, a taxa de juros era essa, até maior do que está lá no contrato, né? Mas a taxa média de juros nós encontramos no sistema de séries temporais do Bacen. É lá que vamos encontrar essa taxa média de juros. Inclusive eu fiz até um vídeo ensinando como encontrar essas taxas. Lá vai estar a taxa média de juros de mercado de financiamento de veículo, empréstimo consignado, não consignado, cartão de crédito, cheque especial, capital de giro. Vai estar todas as modalidades em séries temporais. Isso aqui não é taxa média, entendeu? Taxa média é quando o Banco Central do Brasil ele pega aí, se não me falha a memória, os 10 maiores bancos do Brasil e pega a taxa de cada um deles e faz uma média e lança lá em séries temporais. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir também aí, senhores profissionais da área contábil, peritos, tá? Conhecimento aqui é para todos. Estou disposto aqui a ouvir críticas também. Então isso aqui não é taxa média, fica a dica. A média vocês vão encontrar no sistema de séries temporais, que é isso aqui, ó. Foi lá que eu fiz essa pesquisa, ó. Olha o nome aqui, ó. Sistema Gerenciador de Séries Temporais 2.1 do Banco Central do Brasil. Isso aqui que é a taxa média de mercado. Aqui está o código da modalidade e a descrição da modalidade. Então, pessoal, eu queria deixar aqui para vocês essa dica e quero pedir para que vocês curtam aí, se for no Facebook, compartilhe com seus parentes, amigos, e se for no YouTube, que vocês deixem um like para mim. Eu ficaria muito grato, porque através do like de vocês que eu realmente vou começar a perceber que há interesse sobre esse assunto, que é um assunto que não é muito tocado na mídia, né, por outros profissionais e tal. Mas é sempre bom estar demonstrando esse lado obscuro dos bancos, que é desconhecido de muita gente, onde muita gente é enganada. Porque, que nem eu falei no vídeo anterior, tem muitos bancos que praticam a agiotagem legalizada. Então vamos repassar isso aí. Se vocês puderem me ajudar dando uma curtida no Facebook, compartilhando, ou se assistiram no YouTube, me dando like, aí eu já fico agradecido demais aí pelo reconhecimento de vocês. Então só tenho a agradecer. Valeu, pessoal, mais uma vez.